aí, minha família caipora! E aí, como é que tá essa força? Eu sou o Tom e eu vou trazer para vocês os melhores palpites para o dia 20 de novembro. Retornaremos com o Brasileirão, olha só que maravilha, tá? A data FIFA é bem variável, por isso eu não gosto muito dessas datas, beleza? Então vamos lá que eu trago para vocês os melhores palpites e eu separei para vocês 20 palpites para este dia 20, fechou? Então vamos lá para os nossos resultados dos dias 18 e 19 de novembro. Para o dia 18 eu trago para vocês que foram 16 palpites com 12 greens e 4 reds, tá? 75% de taxa de acertos para o dia 18. Para o dia 19 nós tivemos 19 palpites separados com 7 greens e apenas 5 reds, tá? Ainda temos 7 jogos que irão acontecer, então depois verifiquem os resultados na nossa planilha caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e dos canais do Telegram e no WhatsApp, beleza, galera? Então esses foram os nossos resultados. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe seu like e também comentem no final do vídeo o que vocês acharam dos nossos palpites. E não se esqueçam de ficar até o final para pegar o bilhete caipora. Fechou, galera? Então vamos lá para os nossos palpites do dia 20 de novembro? Bora pra intro! Vamos lá, galera, iniciar com essa partida do Noah contra o Ararat Iriven. Separei essa partida na Premier League da Armênia com mercado de vitória seca para casa. O Noah ele tem 77% de probabilidade de vitória, um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos e o Ararat tem 6%. No histórico são 10 vitórias do Noah, 9 empates e 7 do Ararat. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Noah vence empates a 5 jogos e o Ararat Armênia não vence a mais de 5 partidas. Perdeu 4 das últimas 5. Últimos encontros das duas equipes, o Noah ele venceu 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos o Noah vencendo 4 das suas últimas 6 partidas e o Ararat ele não vence há mais de 6 jogos. Então para essa partida eu separei vitória seca para casa, beleza? A próxima partida, logo de cara, a nossa partida em destaque às 11 da manhã. Eu separei o Corinthians contra o Cruzeiro com o mercado de ambas as equipes receberão um cartão. Por que eu separei este mercado? Verificando nos últimos encontros das duas equipes, nós tivemos ambas as equipes recebendo um cartão nas partidas que disputaram. Verificando nos últimos jogos nos campeonatos, também temos ambas as equipes recebendo um cartão na maioria dos jogos. E verificando a disciplina das duas equipes no Brasileirão, nós temos uma média de acima de 5,5 cartões por partida, tá? Verificando o nosso árbitro, ele tem uma média de 2,4 cartões por partida e ele aplica mais cartões para a equipe visitante. Então, para essa partida, acredito que nós teremos ambas as equipes receberão um cartão, beleza? A próxima partida é o Wolfsburg contra o Galatasaray na Liga dos Campeões Feminina da UEFA. Separei essa partida com over 3,5 gols. O Wolfsburg tem 86% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Galatasaray tem 39% com apenas 7 partidas oficiais. Verificando no histórico, foi uma partida com uma vitória de 5-0 do Wolfsburg. E verificando em séries, o Wolfsburg vem vencendo há mais de 5 jogos. O Galatasaray vem a 3 jogos perdendo. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos over 3,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes, mas nas partidas do Galatasaray. Então para essa partida, over 3,5 gols, beleza? A próxima partida, também na Liga dos Campeões, eu separei o Twente contra o Real Madrid. Separei essa partida com vitória seca para fora. O Real Madrid tem 76% de probabilidade de vitória, 72% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Twente tem 56%. No histórico, foi uma partida com uma vitória de 7-0 para o Real Madrid. Em séries, o Twente vem sofrendo gols a 6 jogos e o Real Madrid vem sem empates a 5 jogos. Venceu 4 deles. Últimos jogos nos campeonatos, o Real Madrid ele venceu a maioria de suas partidas, foram 4 das últimas 6, enquanto o Twente venceu apenas 2 de 6 partidas. Então para essa partida, vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, segunda divisão na Espanha, o Eldense contra o Huesca. Separa essa partida com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está com uma pequena vantagem para o Eldense com 40%.
ele tem 39% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos e o Huesca tem 44%. No histórico foi uma partida do Eldense e um empate, e a média de gols é de meio gol. Verificando em séries, o Eldense vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros nós temos under 3,5 nas duas partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas, principalmente do Huesca. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? A próxima partida é no Brasileirão Série A. Separa essa partida o Criciúma contra o Vitória, com o mercado de ambas as equipes receberão 2 cartões ou mais. Nos últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, nós temos ambas as equipes recebendo 2 cartões ou mais na maioria de suas partidas. E verificando a disciplina das duas equipes no Brasileirão, nós temos uma média de acima de 5 cartões por partida. O nosso árbitro tem uma média de 6,6 cartões. Então para essa partida, ambas as equipes receberão 2 cartões ou mais, beleza? Próxima partida, o Atlético Paranaense contra o Atlético Goianiense na Série A do Brasileirão. Separa essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Atlético Paranaense é de 57% e ele tem um aproveitamento de 22% nos últimos 9 jogos. O Goianiense tem 33%. No histórico são 12 vitórias do Paranaense, 4 empates e uma do Goianiense. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Atlético Paraná vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros nós temos over 1,5 gols nas últimas 6 partidas. Na casa do Paranaense, temos over 1,5 gols nas últimas 4. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Bragantino contra o São Paulo. Separa essa partida com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada para esta partida e o São Paulo tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bragantino tem 33%. No histórico são 14 vitórias do São Paulo, 5 empates e 9 do Bragantino. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Bragantino vem sem vitórias a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Bragantino, under 3,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do São Paulo, que foi 3-1 contra o Corinthians. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Brighton Ferry contra o Denil Saints. Separa essa partida na Sinhu Premier do País de Gales, com vitória no primeiro tempo para fora. O New Saints tem 88% de probabilidade de vitória, 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Brighton Ferry, ele tem 39%. No histórico, foi uma partida com uma vitória de 5-1 do New Saints. Em séries, o New Saints vem vencendo a 3 jogos e o Brighton Ferry, ele vem a 5 jogos sem empates. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos vitória no primeiro tempo na maioria das partidas do New Saints. Então para essa partida, vitória no primeiro tempo para fora, beleza? Próxima partida, Havant versus o Tiverton. Separa essa partida na South League da Inglaterra com mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Havant é de 62%. Ele tem um aproveitamento de 61% nos últimos 9 jogos e o Tiverton tem 33%. Em séries, o Havant vem 5 jogos sofrendo gols e o Tiverton vem sofrendo há 10 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, a Liga dos Campeões Feminina, o Lyon contra a Roma. Separa essa partida com over 2,5 gols. A probabilidade de vitória do Lyon é de 79% e ele tem 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Roma tem 78%. No histórico, foi uma partida com a vitória do Lyon por 3-0. Em séries, o Lyon vem vencendo a 4 partidas e a Roma vem sem empates a 5 jogos. Venceu 4 deles. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, ainda na Liga dos Campeões Feminina, o Chelsea contra o Celtic. Separa essa partida com vitória no primeiro tempo para casa. O Chelsea tem 84% de probabilidade de vitória, 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Celtic tem 39%. No histórico, foi uma partida com uma vitória de 2-1 do Chelsea. Em séries, o Chelsea vem vencendo há mais de 5 jogos e o Celtic vem a 5 jogos marcando gols. Últimos jogos nos campeonatos, o Chelsea vem vencendo no primeiro tempo na maioria das partidas que vem disputando. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, Série A do Brasileirão, Bahia contra o Palmeiras. Separa essa partida com handicap de mais 2 para casa.
A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Palmeiras jogando fora de casa. Ele tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Bahia tem 28%. No histórico são 10 vitórias do Palmeiras, 9 empates e 2 do Bahia. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Bahia vem perdendo a 3 jogos e nos últimos encontros, o Palmeiras venceu apenas 2 partidas com 2 ou mais gols de diferença. Na casa do Bahia, o Palmeiras não venceu nenhuma partida com 2 ou mais gols de diferença. Últimos jogos nos campeonatos, o Bahia ele perdeu apenas 2 partidas com 2 ou mais gols de diferença nos últimos 6 jogos, enquanto o Palmeiras ele venceu apenas uma partida com 2 ou mais gols de diferença nos últimos 6 jogos. Então, para essa partida, um handicap de mais 2 para casa, beleza? Próxima partida, a Universidade do Chile contra o Nublense. Separa essa partida na final da Copa do Chile com o mercado de casa para vencer a taça. A Universidade do Chile tem 63% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Nublense tem 56%. No histórico são 15 vitórias da Universidade do Chile, 6 empates e 4 do Nublense. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, a Universidade do Chile não perde a 5 jogos e o Nublense vem sofrendo gols a 7. Últimos encontros, nós temos vitória da Universidade do Chile em 2 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, a Universidade do Chile não perde as 6 partidas e venceu 4 delas, enquanto o Nublense ele venceu apenas 2 das últimas 6 partidas e foram jogando em casa. Fora de casa não vence. Então para essa partida eu separei casa para vencer a taça, beleza? Próxima partida, o Grêmio contra o Juventude na Série A do Brasileirão. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Grêmio tem 58% de probabilidade de vitória, 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Juventude tem 39%. No histórico são 26 vitórias do Grêmio, 9 empates e 11 do Juventude. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Grêmio vem sofrendo gols a 7 jogos e nos últimos encontros nós temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Grêmio, over 1,5 gols também em 3 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Cuiabá contra o Flamengo na Série A do Brasileirão. Separa essa partida com vitória ou empate para fora. O Flamengo tem 48% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Cuiabá tem 33%. No histórico são 4 vitórias do Flamengo, 2 empates e 1 do Cuiabá. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Flamengo não perde a 5 jogos e o Cuiabá não vence a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, o Flamengo venceu e empatou 5 das últimas 6 partidas. Jogando fora de casa, o Flamengo venceu 1 das últimas 2. Últimos jogos dos campeonatos, o Flamengo venceu e empatou suas últimas 6 partidas, enquanto o Cuiabá ele não vence a 5 jogos, venceu apenas uma partida de 6. Então para essa partida, vitória ou empate para fora, beleza? Próxima partida, o Vélez contra o Lanús na primeira divisão da Argentina. Separa essa partida com vitória ou empate para casa. O Vélez tem 59% de probabilidade de vitória, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lanús tem 39%. No histórico são 18 vitórias do Vélez, 9 empates e 14 do Lanús. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Vélez vem a 6 jogos marcando gols e nos últimos encontros nós temos vitória e empate do Vélez em 5 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Vélez também venceu e empatou 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, o Vélez não perde a mais de 6 jogos e o Lanús ele venceu apenas 2 das últimas 6 partidas. Então para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Milionários contra o Deportivo Pasto na categoria Primeira A da Colômbia. Separa essa partida com vitória ou empate para casa. O Milionários tem 55% de probabilidade de vitória, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Pasto tem 56%. No histórico, 17 vitórias do Milionários, 9 empates e 12 do Pasto. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Milionários vem sem derrotas a 5 jogos e o Pasto vem sofrendo gols a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, nós temos vitória e empate do Milionários nas últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Milionários venceu e empatou 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, o Milionários ele venceu e empatou suas últimas 6 partidas, enquanto o Pasto ele venceu apenas 3 partidas e foi jogando em casa. Fora de casa não vence. Então para essa partida, vitória e empate para casa. Fechou? Próxima partida, primeira divisão da Argentina, o Boca Juniors contra o União de Santa Fé. Separa essa partida com vitória e empate para casa também.
O Boca ele tem 51% de probabilidade de vitória, 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Santa Fé tem 50%. No histórico são 8 vitórias do Boca, 3 empates e 7 do Santa Fé. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Independente de Santa Fé vence empates a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, nós temos vitória e empate do Boca Juniors em 3 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Boca Juniors venceu 4 das últimas 6. E nos últimos jogos dos campeonatos, o Boca Juniors venceu e empatou 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Independente de Santa Fé, ele venceu 3 partidas das últimas 6. Então para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Atlético Mineiro contra o Botafogo na Série A do Brasileirão. Separei essa partida com vitória e empate para fora. A probabilidade de vitória para o Botafogo fora de casa é de 40%. Ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Atlético Mineiro tem 28%. No histórico são 24 vitórias do Botafogo, 10 empates e 15 do Atlético Mineiro. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Atlético Mineiro venceu vitórias a 5 jogos e perdeu 4 deles. Últimos encontros, o Botafogo venceu 3 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos dos campeonatos, o Botafogo venceu ou empatou 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Atlético Mineiro ele não vence há mais de 6 jogos. Então para essa partida, vitória e empate para fora, beleza? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e não se esquecem de se inscrever vocês que gostaram dos nossos palpites. Então vamos lá para o nosso Bilhete Caipora! Vamos lá então com o nosso Bilhete Caipora, eu separei ele com 5 seleções para este dia 20. Eu separei ambas as equipes receberão um cartão em Corinthians contra o Cruzeiro, o Daniel Santos para vencer o primeiro tempo contra o Brighton Ferry e separei o Chelsea para vencer o primeiro tempo contra o Celtic na Liga dos Campeões Feminina, tá? E a Universidade de Chile para vencer a taça contra o Nublense e vitória e empate para casa em Vélez contra o Lanús. Uma odd total de 2,55. Fechou, galera? Muito obrigado a todos. Aguardo vocês amanhã no próximo vídeo. Valeu!